Sejam muito bem-vindos ao Por Dentro dos FIIs. Para você conseguir alcançar os mais de 10k, ou seja, os mais de 10 mil reais em renda passiva anual, você tem que saber os detalhes do que acontece com os fundos imobiliários que você já investe ou que você ainda está querendo investir. E esse é o objetivo dessa série de vídeos, fazer com que você fique por dentro de tudo que acontece com os principais fundos imobiliários. Eu sou o Mauro Júnior e nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês e vocês vão ficar por dentro da polêmica que está acontecendo com o RB-RP11, um fundo de laje corporativa que já agora, em novembro de 2022, vai deixar de pagar quase 50% dos proventos que ele vinha pagando até então. E olha, se eu fosse você, eu ficava ligado até o final, que além disso que eu acabei de falar, eu vou te explicar o que a gestora está fazendo para tentar contornar, ou não digo nem contornar, mas tentar minimizar um pouco essa situação. Então, vamos lá para o nosso conteúdo propriamente dito, ao por dentro do RB-RP11, e a gente vai estar batendo aqui tudo que está acontecendo com essa polêmica aqui do River One e o fim da renda mínima garantida. Então, vamos embora. Antes de mais nada, gente, não custa lembrar, isso aqui não é uma recomendação, o intuito é 100% educacional, o objetivo aqui é trazer informação para você que você depois tome as suas próprias decisões muito mais bem informado. Então, primeiro, quem que é o RB-RP11? O RB-RP11, gente, é um fundo de laje corporativa, mas que ele também tem um pezinho ali na parte logística via fundo imobiliário. Vocês vão entender um pouquinho mais o que está acontecendo sobre isso. A gestora dele, do RB-RP11 é a RBR Asset, que é gestora de outros fundos imobiliários também, como RBRR, RBRL, enfim, tem um tanto de outros fundos imobiliários aí. Ele possui 10 edifícios, que somando aí tá dando mais de 50 mil metros de área bruta locável, tudo que pode ser locado ali, dividido em 2 estados, basicamente São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que a participação no Rio de Janeiro é bem pequenininha, só são 2 edifícios, e é inclusive um fato positivo, porque o mercado ali de lajes corporativas no Rio de Janeiro vem passando por uma situação bem complicada. Patrimônio aí soma mais de 1 bilhão de reais. E ele é basicamente, o RB-RP11, ele tem basicamente o quê? 4 grandes estratégias. A estratégia core, a estratégia tática, a estratégia de desenvolvimento / retrofit e a estratégia de liquidez. E agora vocês vão entender cada uma delas de uma forma muito simples. A estratégia core é o quê? É o principal, É o cerne, é o centro do RB-RP. E ele se baseia em quê? Uma estratégia de tijolo ou fundos imobiliários. Então, basicamente, ele investe em quê? Que nem eu falei lá no início. Em laje corporativa e no setor logístico. Laje corporativa, ele pode comprar tanto tijolo quanto fundo imobiliário, mas na parte logística, ele optou por investir 100% via fundo imobiliário, justamente para ele ter aquela capacidade de conseguir colocar e tirar o dinheiro de uma forma muito mais rápida. E qual que é o grande detalhe? Toda a parte logística dele, ele investe via RBRL, que é da própria gestora, da própria RBR Asset. E aí, qual que é o grande detalhe desse tipo de investimento? É que o gestor, ele parou e fez o seguinte, falou, poxa, eu invisto no setor logístico via um fundo imobiliário que é da própria gestora. Nada mais justo do que eu diminuir a zero a taxa de administração, já que a participação do RBRP no RBRL é de quase 30%. Então, o gestor, ele mostrou um alinhamento ali de interesse justamente porque, poxa, imagina, quase 30% de um fundo é investido via o outro e poderia estar acontecendo aquele pagamento duplo de taxas, já que a gente paga uma taxa de administração para o P e ele investindo no L, a gente também estaria pagando taxa de administração para lá. Então, o gestor, para tentar, muito acertadamente, para tentar alinhar os interesses e alinhar o interesse do cotista, e tirar o interesse da gestora em relação a esse tipo de movimentação, ele trouxe a taxa de administração a zero. O investimento tático, basicamente, o que ele faz? Ele investe em fundos imobiliários buscando arbitragem. O que é essa arbitragem? É quando o gestor ele para olhar e por determinada situação no mercado financeiro, ele percebe algum momento de grande distorção. Então ele compra fundos imobiliários que estão com um desconto muito grande em relação ao que de fato eles valem, ou seja, ao valor patrimonial, para tentar realizar esse ganho de capital e trazer dinheiro para dentro do fundo imobiliário. Essa é a abordagem tática dentro das 4
estratégias que o fundo tem. A próxima é de desenvolvimento e retrofit. O que é o desenvolvimento? É a construção, né? E o retrofit é basicamente o quê? Você concorda comigo que um imóvel foi lá construído na década de 50? Você acha que esse imóvel vai estar numa condição boa, né? Agora em 2022, 70 anos depois? Não. Ele precisa de uma grande reforma, que é justamente esse tal desse retrofit. Então, o RBRP11, ele investe, né? Ele pode comprar ali terrenos para construir ou imóveis que já estão em construção, como pode comprar imóveis mais antigos para dar aquela remaquiada, né? Fazer aquela reforma bem forte, bem pesada, para daí voltar a ter a revalorização ali dos aluguéis. E esse tipo de estratégia ele faz tanto de forma direta, ele mesmo indo lá e comprando o imóvel que está sendo construído ou o próprio terreno, ou via outros fundos imobiliários. E a estratégia de liquidez nada mais é do que o próprio caixa. Então o fundo imobiliário ele tem uma reserva com ele para vários motivos, quer seja bancar uma reforma, pagar uma taxa administrativa, muitas vezes até segurar, né, fazer uma reserva ali dos proventos para tentar equalizar, né, os proventos que a gente recebe todo santo mês. Então basicamente essas são as 4 estratégias que estão dentro aqui do RBRP11. Ok, e o que é o River One? River One, gente, é um edifício que é esse daqui, que é justamente o que eu tinha colocado na capa da apresentação. Esse daqui é o River One. E a polêmica que eu contei para vocês lá no início, dessa diminuição de quase 50% dos proventos que vão acontecer agora em novembro de 2022, gira em torno desse prédio aqui. E vocês vão entender o porquê. Basicamente, o que acontece? O River One ele foi comprado em dezembro de 2020, certo? E o RBRP ele comprou 100% do prédio. E qual foi a grande característica? Ele estava no final da sua construção. Então aqui a gente já consegue tirar algumas consequências, algumas consequências mesmo. Vamos lá, dezembro de 2020, o que estava acontecendo ali 19 e 20? Pandemia. Ou seja, o fundo ele comprou no momento onde o mercado imobiliário estava num momento complicado, onde as pessoas estavam receosas, não sabiam se a economia ia retornar ou não. E quem sofreu muito durante a pandemia? Laje corporativa e shoppings. Sendo que o que acontece? A estratégia, o River One não, né? O RBRP11, ele fala que uma das grandes estratégias dele é comprar imóveis próximos do custo de reposição. E o que seria o custo de reposição? É o custo para você comprar o terreno, construir um imóvel igual àquele naquela mesma localidade. Então, deve concordar comigo que, no auge da pandemia, o setor de laje corporativa, todo mundo achando ali, né, que só ia existir home office, que não ia ter mais laje, enfim, não ia ter mais escritório. O RBRP ele vai lá e decide por comprar. Por quê? É um momento que os preços estavam muito baixos, é um momento de oportunidade. Então, essa é a grande consequência que a gente vê dessa compra realizada em dezembro de 2020. Quando eu baixo aqui para a participação de 100%, é um fator que é positivo, mas vai ter algumas outras consequências que eu vou mostrar para vocês mais no final do vídeo. Mas por que é positivo o fundo imobiliário ele ter ali, né, o controle de todo o imóvel? Porque o fundo imobiliário ele consegue decidir tudo que está lá, única e exclusivamente pela decisão dele. Imagina só se ele fosse dono de apenas 10% e aí está tendo algum problema e tem que fazer alguma coisa, ele não tem poder de decisão, ele não controla o edifício. Então, o fato dele comprar 100% da participação tem um ponto extremamente positivo que é esse. É o controle da tomada de gestão, da tomada de decisão de todo o imóvel. E essa característica aqui de estar em construção é aliado lá com a estratégia do próprio RBRP11, mas ele traz um ponto de risco. E o ponto de risco é qual? Poxa, está em construção. Já tem gente lá dentro? Não tem gente lá dentro. Então o gestor, além de ter de terminar a obra, né, ele vai ter que correr atrás daquele primeiro inquilino. Então, quando você compra em construção, normalmente você compra por um valor mais descontado, mas também carrega-se o risco de você comprar um imóvel vazio. E aí o que acontece? O prédio ele foi comprado aqui em dezembro de 2022 e o término já era muito próximo. Era no segundo trimestre de 2021. Qual que foi o valor total da compra? 420 milhões pagos ali em 2 prestações, um sinal de 200 milhões e um fechamento, né, quando tivesse terminado toda a obra, como fosse entregue a escritura, de 220 milhões. E aí se a gente parar para pensar, qual que é o patrimônio
Eu falei lá no início do vídeo. Qual que é o patrimônio líquido do RB-RP11? 1 bi. Quanto que vale somente esse prédio? 420 milhões. E aí é uma das consequências que a gente vai ver mais pra frente. Então, o prédio fica na região de Pinheiros, que é em São Paulo. Foi comprado ali mais ou menos na faixa ali de 17 mil, quase 18 mil reais o metro quadrado. A área ali, né, BOMA, é nada mais do que uma outra forma de se calcular a área útil, né, para aluguel. É de quase 24 mil metros quadrados, ou seja, é uma quantidade muito grande, né, de espaço. A classificação do prédio é AAA. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer a qualidade da construção do prédio. E essa daqui é a máxima. Então, assim, a gente consegue perceber o quê? Que o gestor ele comprou em São Paulo, que é muito melhor do que no Rio, um prédio, né, AAA, tem uma classificação excepcional. Ele é dono completamente do prédio, ou seja, isso também é um fator positivo, mas carrega-se o risco de ter comprado durante a pandemia um prédio completamente vago, né? Então possui 6 elevadores e possui ali geradores, né? Tanto para a área comum quanto para a área privativa. O prédio ele possui essa certificação LEED Gold. Se você quiser que eu traga um vídeo mais específico sobre o que é essa certificação, vai ser um maior prazer trazer, mas basicamente explicando para vocês é o seguinte: hoje a questão ambiental está muito forte. Então existe um órgão que não é órgão do governo, não é nem brasileiro esse LEED. Esse LEED, na verdade, é uma sigla de um instituto americano e que ele certifica, né? A pessoa ela vai lá, participa do processo e ela tenta se certificar. Então tem a certificação prata, ouro, e eu acho que o outro pode ser que eu esteja falando errado aqui, mas eu não sei se é platina ou é diamante, mas é prata, ouro e a diamante. E o que isso aqui quer dizer? Que, por exemplo, um prédio que tem LEED Gold, ele muitas vezes ele faz tratamento de água, ele às vezes tem energia solar, ele tem algumas coisas que o torna sustentável. E o que isso é positivo pra gente como cotista? Primeiro, isso aqui quer dizer pra gente que é um prédio extremamente tecnológico, é um prédio que tende a se valorizar, né? As pessoas que vão procurar o inquilino, ele vai gostar de estar alugando um prédio desse. Por quê? Porque o valor do condomínio muitas vezes diminui justamente por causa da geração de energia que o próprio prédio muitas vezes faz. Então, assim, isso aqui são parâmetros extremamente positivos na hora que você vai fechar um aluguel. E o condomínio tem um detalhe nesse condomínio. Se você prestar atenção, o River One, ele é um prédio que ele tem uma torre maior com uma torre menorzinha. Eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês. O que é isso aqui? Basicamente, ele é um prédio 2 em 1. Ele tem uma parte que é residencial e ele tem uma parte que é escritório. A parte residencial não tem nada a ver com RB-RP11. O fundo só comprou a parte de escritórios. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que o condomínio, justamente porque tem essa parte residencial, entra, né, na divisão ali do valor do condomínio do prédio, né, do edifício como um todo, trazendo o valor do condomínio abaixo. Então, se você parar para pensar, foi uma compra até então que a gente está vendo, uma compra bem estratégica, no momento onde, poxa, os preços do mercado estavam mais baixos e o gestor fez aquela aposta de que, tipo assim, ok, estou comprando, está em construção, essa pandemia uma hora passa e a gente bota alguém lá dentro, né? E essa compra, ela tinha essa característica e é aqui onde está morando toda a problemática do RB-RP11 através do edifício do River One, que é a renda mínima garantida. O que é a renda mínima garantida? A renda mínima garantida é um conteúdo que vale a pena eu trazer um vídeo específico só sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, escreve aí: Mauro, por favor, faz um vídeo completo sobre renda mínima garantida. E tem vários detalhes aqui no meio, mas basicamente o que eu quero falar para vocês? O que o cotista ele quer? Ele quer renda. E você concorda comigo que um gestor que ele pega 400 milhões para comprar um imóvel, ele compra um imóvel que está vazio, já que ele está em término de construção. Esse imóvel vai trazer ou não renda para dentro logo de imediato para o cotista? Não vai trazer. Não vai trazer. Aí o que acontece? Como o cotista ele quer renda, a renda mínima garantida é um artifício que os fundos imobiliários eles fazem para que o cotista ele consiga ter uma renda mesmo o imóvel vazio. Aí você vai falar: meu Deus, Mauro, não entendi nada. Saca só a sacada, né? O artifício que é utilizado. Vou dar um exemplo com números aleatórios aqui. Imagina só você que um determinado edifício vale R$1 milhão, certo? Se eu comprar esse R$1 milhão, ele não vai trazer nada para mim porque ele está em construção. Agora eu chego e falo para quem está construindo e falo assim: olha só, meu amigo, eu te pago R$1.200.000, sendo que esses 200 mil são referentes a uma renda mínima garantida que você
vai me pagar. Porque o gestor, ele não pode prometer renda para o cotista. Está lá na legislação do fundo imobiliário. Então, o gestor ele vai lá, paga 1.200.000 para esses 200 mil voltarem. E é um artifício, porque no final das contas, de quem é esses 200 mil? É do próprio cotista. Então, assim, é quase que vamos dizer assim, é um placebo da renda passiva, vamos falar assim. Então, o que acontece? A renda mínima garantida, ela foi assinada, né, no compromisso de compra e venda, e ela terminaria 15 meses da assinatura da escritura, ou seja, em outubro de 2022. E é aqui que mora toda essa questão, dessa problemática, vamos dizer assim, da renda mínima garantida do RBRP11 por causa do edifício River One. E onde é que a gente está hoje? A gente está em outubro de 2022. Então, novembro de 2022, a renda mínima garantida do edifício do River One vai deixar de cair. E é por isso, como a concentração do edifício River One está ali, né, que nem eu falei para vocês, em 40% de todo o fundo, basicamente a renda, né, os proventos do fundo imobiliário vão cair justamente em 40%. Essa renda mínima garantida ela foi acordada em 7% ao ano e o início da renda mínima garantida estava ali na faixa dos 14 centavos. E aí por que era 14 centavos? Porque a renda mínima garantida ela é proporcional àquilo que o fundo desembolsou. Lembra lá que o fundo, né, o imóvel valia 420 milhões, sendo que ele ia pagar 200 e depois 220? Esses 200 milhões iniciais equivale aí aos seus 14 centavos da renda mínima garantida. Quando entrou o pagamento final, totalizava aí 21 centavos dos 45 que o RP11 paga. Então, esse daqui é um vídeo que a gestora fez para mostrar, né, o que é o fundo, o que é o River One. Vamos dar uma olhadinha. Evolução é sinônimo de dia a dia. Existe um lugar que se destaca quando o assunto é inovação. A região é referência mundial em tecnologia. As melhores faculdades do país estão aqui, como a Poli, berço de brilhantes engenheiros. E o novíssimo Intelli, o Instituto Tecnológico reconhecido como MIT brasileiro. O Instituto Butantan é expoente internacional na ciência e saúde. Acessibilidade e infraestrutura que ligam a região a qualquer lugar da cidade. Agora, o bairro ganha um prédio comercial à altura de toda essa evolução. A RBR apresenta o River One, um projeto de inovadores para inovadores, planejado para facilitar todos os aspectos do seu dia a dia. Projeto arquitetônico diferenciado do escritório Perkins & Will. Design arrojado com elementos de biofilia. Andares multiuso com amplo pé direito. Um olhar muito cuidadoso e sustentável na hora de construir, que rendeu a conquista do selo LEED Gold do Green Build Council e da classificação AAA. Localização privilegiada, fora da zona de rodízio. A 5 minutos da Faria Lima e com toda a tranquilidade e os benefícios de Pinheiros. Infraestrutura inteligente para maximizar sua maneira de trabalhar. Próximo à estação Butantã da linha amarela, uma das mais modernas e eficientes do mundo e que conta inclusive com bicicletário para maior acessibilidade dos seus usuários. Traga sua empresa para onde o futuro acontece agora. River One, moderno como você, inteligente como seu negócio.
Então pronto, basicamente esse é o River One. Esse é o prédio que está lá dentro do RBRP11, que corresponde ali a cerca de 40% do patrimônio. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, a análise da compra do River One, que tem pontos, obviamente, positivos e negativos. Vamos começar pelos positivos. O contexto na época era a taxa Selic a 2%, a NTNB, ou seja, o Tesouro IPCA da época de 35 anos, estava mais ou menos ali na casa de 2%, e o cap rate da compra de 7%. Vamos traduzir cada uma dessas coisas. Tanto a gente no mercado de investimento, quanto o gestor no mundo dos negócios ali imobiliários, sempre quando ele vai investir, ele tem que fazer uma comparação. E normalmente ele faz a comparação com o quê? Com a taxa livre de risco. A gente chama que a taxa livre de risco é a taxa Selic, certo? Então, se a Selic na época era 2%, o IPCA na época estava ali mais ou menos também na casa de 2%, e o retorno esperado, né, quando se comprasse o imóvel, os aluguéis advindos da compra desse imóvel estava na casa de 7%, aqui a gente consegue perceber o quê? Que, opa, peraí, se eu for comparar 7 com 2 e 2, tá valendo muito mais a pena eu comprar esse imóvel. Então essa é a continha que tanto a gente quanto o gestor, quando vai fazer qualquer tipo de investimento, tem que fazer. Você tem que fazer uma conta com o investimento sem risco, porque se isso aqui tivesse valendo menos do que isso daqui, é melhor botar na Selic do que comprar o prédio, né? Outro ponto positivo que eu já trouxe para vocês é um prédio AAA, que eu já expliquei o que é. É um prédio que tem a certificação LEED Gold, que eu já expliquei para vocês o que é. A questão do baixo custo do condomínio, justamente por causa da questão que também tem uma parte lá que é residencial. O preço de aquisição foi próximo ao custo de reposição, ou seja, a gente está com uma margem de segurança muito boa. A gente não, né? O gestor está com a margem de segurança muito boa. O gestor também comprou 100% do prédio, ou seja, ele tem o controle do condomínio, ele determina as regras, enfim, ele é dono ali, ele manda e desmanda lá dentro. É muito mais fácil você aprovar uma reforma, aprovar certas coisas. E justamente por causa da oportunidade, né, do momento de confusão, o gestor ele viu essa situação como uma oportunidade. A localização é uma localização muito boa no estado de São Paulo, porém ela não fica na melhor de todas. Então, assim, quando a gente vai pegar todos os bairros ali de São Paulo, poxa, tem a Faria Lima, que é um lugar, que todo mundo quer ir para Faria Lima. Então, para vocês terem uma ideia do que acontece com o mercado imobiliário. Na pandemia, obviamente, as pessoas perceberam que, né, as empresas fecharam, as empresas saíram lá das lajes corporativas dela. Só que olha só que interessante, que é um dado que eu vi lá no portal da Buildings. Foi o seguinte, a gente tem locais extremamente procurados e a gente tem locais mediamente procurados, vamos falar assim, né? Na pandemia, os piores lugares ficaram vazios. Os mediamente procurados, teve gente que saiu, teve gente que meio que procurou. Só que o que acontece nos locais que são muito procurados? Você concorda comigo que não é toda empresa que assim, óbvio, né? Muitas empresas passaram dificuldade na pandemia, mas tem empresas que têm o bolso muito mais fundo, conseguem passar por um período desse. Então eles migram para bairros melhores justamente por causa da oportunidade. Então, numa situação onde teve essa crise da pandemia, naturalmente os aluguéis caíram e quem queria antes ir para Faria Lima e não conseguia por causa do valor ou preferia pagar menos em outro lugar, optou por ir para lá porque tinha fôlego financeiro. E aí o que acontece sobre a localização? A localização é uma localização muito boa, mas os locais que são melhores, naturalmente, eles têm que diminuir a vacância nesses lugares para, a partir daí, não tendo vaga lá, as pessoas procurarem os locais de segunda linha, né? E que é o que o próprio gestor chama de efeito de transbordo. As pessoas vão para lá e falam, peraí, na Faria Lima não... Eu até gostaria, mas esse valor não dá. Onde que é o lugar mais próximo? Eita, Pinheiros. E aí acontece naturalmente esse efeito de transbordo. E como vocês viram no próprio vídeo, também tem toda a questão de facilidade de acesso a transportes. Então esses foram os pontos positivos. Quando a gente vai falar dos pontos negativos, o que acontece? 40,9% de todos os investimentos do RBRP11 está no River One. E isso é um fator extremamente complicado. Tanto para a gente quando a gente vai montar a nossa carteira, que a gente tem que diversificar, quanto para o próprio fundo de investimento. Ele também tem que diversificar. Então, quase 50% de todos os investimentos, o montante investido do RBRP11 é apenas nesse único prédio. E aí, você vai falar, poxa, Mauro, mas você colocou como um fato positivo ele ter comprado tudo. É um fato positivo
justamente por causa do poder de controle que ele tem em cima do imóvel. Mas ao mesmo tempo, ele não ter comprado com outro fundo, né, ele diluiria esse risco. Então, pô, se ele fosse dono de metade, vamos colocar os 70%, né, ele estaria diluindo esse risco junto com outro fundo imobiliário. E esse também é um risco, né, que é um ponto negativo, que foi ter comprado justamente o imóvel ainda construindo no período que estava vago. Ou seja, ia ter que terminar de construir para daí tentar colocar alguém dentro. E eu ainda esqueci de colocar aqui, no momento de pandemia. Então, assim, com um movimento mais arriscado, né, o gestor, ele teve que colocar na balança e ele viu, poxa, estou comprando num preço bom, estou com a possibilidade de ter um lucro bom e o meu risco aqui é colocar alguém lá dentro. E aí, por todo o contexto de pandemia e tudo, ainda não se preencheu aqueles melhores bairros, né? Assim, estão se preenchendo, mas ainda não preencheu a ponto de extravasar para as outras áreas, que é justamente o que, né, o gestor está esperando que aconteça com o River One. E agora, com o fim da renda mínima garantida, qual que é a grande consequência? E aí também tem pontos positivos e negativos. Você vai falar, caramba, mano, mas peraí, você endoidou. Como é que vai ter um ponto positivo no fim da renda mínima garantida? E eu vou falar para vocês mais no final. O negativo é o mais óbvio de todos. O fim da renda mínima garantida é agora, em outubro de 2022. Naturalmente, isso daí que vai se materializar ali em novembro de 2022. E os proventos normais, que eram aí na casa de 45 centavos, vão perder 21 centavos. Ou seja, vai cair ali para 24 centavos. 21 centavos é só o River One pagava ali de renda mínima garantida, né? E aí o gestor, ele traz nos relatórios uma projeção. Se o River One tiver ali com 50% vago, o impacto vai ser negativo de 11%. Se ele tiver com 20% vago, vai ser de 4 centavos o impacto negativo do River One. E agora a gente vai ver os pontos positivos. Então, isso de verdade me chamou muita atenção e é um fato que eu achei incrivelmente positivo por parte da gestão. Porque assim, a situação é uma situação complicada. O investidor, ele quer buscar renda e no momento onde você faz um investimento, onde a renda ela cai para quase na metade, me chamou muita atenção a modificação da taxa de administração por parte dos gestores. E olha só que interessante o que ele trouxe. Hoje o River One está com 93% de vacância. E aí o gestor, ele trouxe o seguinte, ele falou assim, ó, gente, é o seguinte, se e quando, né, o River One estiver com ocupação entre 0 e 50%, hoje ele está na faixa ali de seus 6 e alguma coisa, quando ele estiver ali entre 0 e 50%, a gente vai dar um desconto de 40% na taxa de administração. E aí por que é 40% de desconto? Porque o River One equivale a 40% de todo o patrimônio. Ou seja, o gestor está abrindo mão de 100% da taxa de administração referente ao patrimônio que o River One representa dentro do fundo. Então, assim, isso mostra um alinhamento muito grande dos gestores com o próprio cotista, porque seria, eu tenho certeza que seria inclusive um tiro no pé do próprio gestor. Imagina, eu tô lá com o imóvel vago, eu, como gestor, eu tenho que correr atrás de alugar esse imóvel, mas mesmo vazio eu tô aqui ganhando, né, o valor correspondente àquele imóvel que está lá parado. Então isso daqui ele mostra, né, essa nova taxa de administração condicionada ao próprio trabalho do gestor, mostra um alinhamento muito grande, mostra ali, sinceramente, um ato de coragem da própria gestão. Então ele condicionou o seguinte, enquanto tiver de 0 a 50%, ele vai dar o desconto integral, ou seja, 40% da taxa de administração total ali do fundo imobiliário, eles estão abrindo mão. Quando o River One ultrapassar os 50% e atingir ali até 80%, ele vai diminuir para metade do que representa o River One em termos de taxa de administração, ou seja, ele vai diminuir para metade, diminuindo ali de 40% para 20%, e somente quando o River One atingir de 80% a 100%, a taxa de administração vai ser a taxa usual. E para vocês terem ideia, o impacto disso, somente o River One em termos de taxa de administração equivale a 23% das despesas do fundo. Ou seja, o gestor ele sabe que vai ter um impacto negativo, diminuindo ali a renda mínima garantida, mas ao mesmo tempo ele olhou e falou, não, calma aí, pô, eu vou ser remunerado por um imóvel que é o meu trabalho colocar a gente lá dentro, calma aí, vou diminuir aqui, naturalmente ele vai estar também diminuindo as despesas do próprio fundo. E aí ele fala o seguinte, porque o próprio gestor, ele fez, sabendo da proximidade, ele vinha avisando, né? Não foi, por exemplo, não foi em outubro que ele avisou a questão da proximidade do fim da renda mínima garantida. Ele veio avisando e é aí que eu falo para você
a importância de você ler o relatório. Bem, se você olhar lá na carteira do Projeto 10K, tem esse fundo imobiliário lá na carteira do Projeto 10K. Porém, quando eu comprei ele com uma finalidade um pouco diferente. E eu não recomendo, primeiro que eu nem posso, e segundo que eu não recomendo isso para nenhum investidor iniciante. Isso daqui é um momento de distorção que é a minha tese de investimento e que pode dar toda errada. Do mesmo jeito que deu com o próprio gestor, quando ele comprou, achou que conseguia colocar a gente. Então, assim, a minha tese é de que no longo prazo, quanto é longo prazo? 3, 5, 6 anos... Ao momento que o ciclo de mercado andar, que as lajes forem enchendo e que tem esse efeito transbordo, naturalmente existe a possibilidade, é tudo possível, possibilidade, probabilidade, não tem nada certo, né, na renda variável, de que esse prédio acabe se enchendo pela primeira vez, eu ia falar novamente, mas pela primeira vez, com inquilinos. E aí o gestor, o que ele fez? Ele fez uma projeção, ele falou assim, olha só, gente, mesmo com... Normalmente paga-se, né, 45 centavos, né, de proventos. Mas ele falou assim, ó, com o fim da renda mínima garantida, a projeção que a gente faz do próprio fundo é de que vocês cotistas vão estar recebendo aqui, ó, 25 centavos. E aí o gestor ele falou mais ainda. Além de todas essas condicionantes apenas em relação à ocupação do River One, o gestor falou assim, ó, como eu falei para vocês que a projeção do fundo era de que fosse pago 25 centavos, ele falou que, eventualmente, se e quando acontecer dos proventos forem menores do que 25 centavos, a gestora vai renunciar 100% da taxa de administração nos meses que isso acontecer. Então, assim, mostra, mais uma vez, um total alinhamento do gestor com toda a questão que é o próprio trabalho dele. Então, assim, quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, e aí é o momento que você que tem que tomar a sua decisão, e mais uma vez eu reforço, isso não é uma recomendação. Quem investir aqui como eu estou investindo é o meu dinheiro. Pode ser que dê certo, como pode ser que dê muito errado. Pode ser que, sei lá, um monte de coisa aconteça. A gente não sabe de nada, certo? A gente trabalha com cenários, né? E isso é bom que você entenda. Para quem já é um pouquinho mais avançado, você vai estar entendendo o que eu estou falando, né? Mas para o investidor iniciante, ele quer se cercar de muitas certezas, mas, que nem eu gosto de falar, a renda variável varia. E para a gente conseguir, às vezes, ter um desempenho um pouco acima do mercado, a gente tem que procurar momentos de um pouco mais de distorção. Mas isso eu não recomendo para quem está começando. Mas, né, fechando esse parênteses, eu gosto de falar o seguinte. Quando você vai analisar um fundo imobiliário, você tem que ver, basicamente, estou sendo muito simplório aqui no que tem que ver, mas qualidade de imóveis, localização, tipo de construção, são bons, tudo mais. Também a gente tem que ver a qualidade do gestor, né? Tem gestores que fazem coisas absurdas aí. E tem gestor que você vê que tem um posicionamento que é alinhado com um cotista. Era trabalho dele colocar a gente lá dentro? Era. Então ele está chamando para ser responsabilidade, está diminuindo a taxa de administração. Então isso é algo que soou muito positivo para mim. E no final do vídeo, eu quero que você me diga aqui nos comentários qual o próximo fundo imobiliário ou qual próxima situação específica você quer ficar por dentro. Escreve aqui nos comentários. Eu já estou preparando um vídeo sobre o GGRC11, um fundo logístico que tem um probleminha nele lá também, o caso da Covolan, que é uma coisa incrível. O galpão pegou fogo. Mas eu vou falar no próximo vídeo sobre ele. E se você quiser indicar mais algum, coloque aqui, por favor. Então, essas são as minhas redes sociais. Estamos nas principais redes sociais. Me sigam. Eu sempre esqueço de pedir para que se compartilhe, para que se inscreva, para que se inscreva no canal, para que curta. Isso é bom porque distribui esse vídeo para outras pessoas e você acaba ajudando outras pessoas também. E é isso, gente. Se informem. Deixa eu trazer para cá. Se informem do que está acontecendo com seus fundos imobiliários para você não ser pego com a calça curta. Do nada você olha assim, meu Deus, 40%, quase 50%. Dos proventos diminuíram, o que aconteceu? E aí, o que você acha que vai acontecer no mês de novembro? Você acha que vai ter gente que vai estar sabendo do que estava acontecendo por dentro do RBRP? Ou vai ter gente que já está sabendo, que nem eu estou falando para vocês? Possivelmente, muita gente não está nem sabendo o que está acontecendo. E assim, espera-se em novembro, dezembro. Por mais que, obviamente, isso aí já está bem precificado no próprio mercado, né? As cotas estão bem descontadas. Mas espera-se que muita gente ainda vá demandar por causa disso. Então não seja essa pessoa, corra atrás da informação do fundo imobiliário que você quer investir ou que você está investindo. E a gente se vê no próximo Por Dentro dos Fundos Imobiliários. Valeu, gente!